são dois conceitos que tu tem que ter bem claros. O conceito de peak performance, ou seja, está no pico da tua performance na época da prova, e o conceito de burnout. Burnout, se eu for traduzir, é apagamento, é como se fosse uma vela que apaga, mas que para nós, aqui em português, seria o cansaço excessivo. Acontece assim, ó. O que tu faz durante o ano é tentar trabalhar o teu conhecimento e a tua performance na prova, de modo que tu vai trabalhando mais conhecimento primeiro e menos performance depois tu vai abandonando um pouco a quantidade de conhecimento e aumentando a quantidade de performance, para que no dia da prova, a interseção dessas duas coisas te dê o quê? Te dê o máximo de nota possível, maximize a tua nota na prova. Ou seja, tu vai ter que ter o conhecimento suficiente e utilizar da melhor forma o teu conhecimento suficiente, e aí tu vai conseguir passar. Ótimo! O que acontece? Acontece o seguinte, e eu repito isso muitas vezes. A principal razão pela qual um aluno não passa no vestibular, por exemplo, de medicina, é que ele não atingiu a quantidade de estudo que ele precisa para atingir o mínimo de conhecimento para passar. Olha, eu entendo, no vestibular de medicina, porque medicina é muito difícil, muitas pessoas fazem ele só para poder ter uma desculpa de repetir. Elas não estão preparadas ainda para saber o que elas querem fazer quando crescer, e aí elas dizem para o pai assim, eu vou fazer um vestibular de medicina. Ela vai no cursinho, mas ela não quer treinar, ela não quer pagar o preço que ela precisa pagar para entrar, pelo menos não ainda. E aí o que acontece? Como ela está fazendo uma coisa que é reconhecidamente na nossa sociedade muito difícil, ela ganha tempo. Bom, essa pessoa, ela não faz nem sentido estar ouvindo todas essas coisas que a gente está falando. Porque o que a gente está falando exige um sofrimento, exige um desgaste, e exige que você leve a sério, tanto quanto a gente leva a sério, o teu sonho. Bom, a primeira razão pela qual as pessoas não passam, ou seja, a pessoa que não estuda não passa, é porque ela não atinge esse mínimo de conhecimento. Tudo bem, isso é fácil de entender. Não sabe nada, não vai passar. Agora eu te pergunto o seguinte, tu sabe qual é a segunda razão pela qual as pessoas não passam? Tenho certeza que se tu não ouviu eu falando, tu não ouviu mais ninguém falando disso. Mas isso é super importante. A segunda razão mais importante pela qual as pessoas não passam num curso de medicina é o excesso de estudo. É o excesso de conhecimento em detrimento de performance. As pessoas, elas sabem, elas estudam história, português, matemática e todas as matérias até o último dia antes da prova. E elas atingem um nível muito maior do que elas precisam para passar. Só que elas usaram aquele tempo tendo mais conhecimento e pararam de fazer o quê? Pararam de investir na sua performance. Elas chegam cansadas demais para performar. Olha, eu tenho certeza que isso aconteceu contigo já em vários momentos da tua preparação. Pensa comigo, vamos lembrar momentos em que tu teve esse problema? Olha aqui, pessoal. Sabe quando é que tu sabe que tu tá num processo de burnout? E isso acontece às vezes, e é muito comum, não precisa ser no fim da tua preparação. Às vezes acontece no segundo mês de preparação. A pessoa começa em fevereiro super empolgada com o seu extensivo, cursinho novo, aquele clima de competição, professores super legais, ensinando matérias interessantes, ela sabe que ela vai ter uma grande chance de entrar, ela tem aquele sonho de entrar num vestibular disputado, e aí o que ela faz? Ela estuda todo dia, todo o tempo, ela não tem fim de semana, se dedica o máximo, e dali a 2 meses parece que não consegue abrir o livro, que não consegue aprender mais nada. Olha a quantidade de gente que chega para mim dizendo assim, eu não consigo mais fazer nada, eu estou paralisado. Aí, o que tu faz quando tu está nessa situação? 2 coisas. Primeiro, identifica quando tu está no nível de estresse, cansaço e ansiedade, aonde aquilo está te paralisando. Isso não vai te paralisar apenas no dia da prova, vai te paralisar o estudo e o que tu tem que fazer durante o ano. Identificou? Bom, aí tu faz assim, acha uma forma de descansar.
Talvez naquela semana tu vá na aula e diminua a tua carga horária de estudo. Fazer outras coisas. Ah, mas eu vou fazer assim. Eu tô super estressado, super cansado, então hoje eu não vou estudar e eu vou ir no cinema. No outro dia tu vai estar ainda estressado e cansado. Se tu atingiu um determinado nível de cansaço e de estresse, tu não vai sair dele no outro dia. Porque se fosse assim, a gente sempre... Se fosse assim, o maratonista correria o mais rápido que ele consegue, depois de 20 minutos ele está totalmente ofegante, ele para, senta num banquinho, espera um minuto, corre mais 20 minutos, para, senta num banquinho, espera um minuto. Óbvio que isso não dá certo, pessoal. O que tu tem que fazer? Quando tu tiver um processo de cansaço, ou seja, de burnout, aonde tu vê que não está rendendo, tu tem que reavaliar tudo que tu está fazendo. Olha, esse ano a gente está enfrentando uma situação aqui na minha cidade, em Porto Alegre, super sui generis. As faculdades principais daqui, além do Enem, adiantaram as suas provas em um mês, uma e um mês e meio a outra. E aí, o que aconteceu com o planejamento dos professores e dos alunos dos cursinhos? Foi cortado 20% do tempo que eles tinham para ensinar as coisas. E aí o que eles fizeram? Como eles têm a responsabilidade de dar todo o conteúdo, não o conteúdo suficiente para te passar, mas muito mais, eles estão sobrecarregando alunos com quantidade de conteúdo. O aluno que pensa assim, eu não posso deixar nada passar, ele fica estudando muito mais horas do que ele deveria para ter o máximo de performance, ele não consegue abandonar aquela carga e não vai ter nem tempo de treinar performance. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que quem não for inteligente e capaz de fazer uma avaliação e decidir com muita claridade o quanto de conhecimento é suficiente, não vai ter performance para passar. Olha, é óbvio que se tu chegar no dia da prova extremamente cansado, extremamente sem condições de competir, por processo de burnout, com ansiedade, é óbvio que tu não vai ter o desempenho que tu poderia ter se tu tivesse numa melhor forma psíquica e uma forma melhor de treinamento. Isso é uma coisa extremamente lógica, eu tenho certeza que tu consegue entender, então por que tu não aplica isso na tua preparação? Olha só, falta 2 semanas para a prova e eu estou extremamente desgastado que eu não consigo abrir um livro, não consigo fazer uma lista de exercício. Por que tu acha que seguir fazendo isso é o caminho que vai te levar a fazer a melhor prova da tua vida, que é o que tu vai ter que fazer para entrar? Para a grande maioria das pessoas, entrar num curso de medicina é fazer uma das melhores provas da vida dela. Então, assim, vamos pensar juntos. A gente tem que monitorar durante todo o período o nosso processo de burnout para evitar o burnout. Como é que eu imagino o processo? Eu tenho a seguinte imagem, eu já falei dela antes, é um elástico esticado. Se tu esticar demais, ele rompe, é o burnout, eu não consigo fazer mais nada. Se tu esticar de menos, tu não atinge o máximo de nível que tu poderia atingir. Qualquer processo de treinamento, seja mental, seja físico, ele é isso, pessoal. É tu achar o limite do elástico e manter ele esticado na medida certa, para que tu possa, naquela medida, avançar fora da tua zona de conforto e expandir a tua zona de conforto e melhorar a tua performance. Lembra que a gente conversou que 5 semanas é o tempo mínimo para criar um hábito? Sinal que se tu tiver extremamente cansado, se tu tiver um processo de burnout, tu vai demorar semanas e não dias para voltar a adquirir a condição que tu tinha antes. As pessoas, por exemplo, que vão para o exército, ou os médicos que, quando estão em épocas que tem o que chama de sleep deprivation, muito tempo sem dormir, tu acha que eles, de 2, 3 dias, eles recuperam a forma de uma pessoa normal? Não, eles precisam de muito mais tempo. Então, se tu decidir estudar o máximo, fazer o máximo e não se preocupar com isso, tu certamente não vai ter o desempenho que tu precisa ter no dia da prova. Bom, o fim de tudo, eu quero dizer o seguinte, e eu vou me meter, e talvez no seminário não tenha falado nada sobre estudo, porque isso é uma coisa individual de cada um. Para as pessoas que participam dos seminários presenciais, quando eu tenho a chance de conhecê-las melhor, e porque aí eu tenho mais proximidade com esses alunos, eu me meto um pouco
Não no que, na forma de estudar, eu acho que tem gente mais qualificada que eu para fazer isso. Mas eu insisto muito na ideia da quantidade de treino por dia, na quantidade de estudo por dia. Por quê? Porque nos países de primeiro mundo, onde se treina para esse tipo de exame, e onde os alunos têm resultados muito superiores aos nossos, nesses tipos de exames seriados, o que se sabe é que a função do tempo que tu estuda e treina é a tua nota da prova. E que existe uma quantidade de horas para fazer uma prova do tipo dessas que precisa de um ano de preparação e que são um resumo de toda uma história acadêmica, como, por exemplo, o vestibular. Deixa eu dividir isso contigo. O que se sabe é, para fazer um SAT, provavelmente para fazer um Enem de medicina, tu vai precisar de no mínimo 500 horas de trabalho. 500 horas de trabalho pode parecer muito ou pode parecer pouco. Olha só, pessoal, se tu ficar um ano te preparando e tu trabalhar 2 horas por dia, tu vai ter feito 730 horas. É isso? É isso. Se tu trabalhar então 2 horas por dia, tu vai precisar de 250 dias, que é mais ou menos o período de fevereiro até novembro, quando tu vai fazer a tua prova. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas espera um pouquinho. Lá nos Estados Unidos também, estudantes diferentes têm necessidade de conhecimento diferente para tirar notas diferentes no SAT. Sim. O que eles dizem? Que um aluno que queira ir minimamente bem, ele deveria estudar 200 horas, ou seja, 1 hora por dia. Um aluno que deseja ir super bem, 2 horas por dia, ele se diferencia dos outros. E eles também dizem que quando o aluno começa a se aproximar de 1000 horas, ele está estudando demais. Olha, pessoal, é muito fácil chegar em 1000 horas se tu começa a calcular aqueles horários malucos e até, de certa forma, irresponsáveis que se divulga para os alunos fazer. A ideia de que tu vai conseguir estudar e performar treinando 8 horas por dia, certamente não é assim, pessoal. Se fosse assim, atletas que ganham salários milionários, como o Neymar, jogadores de xadrez que ganham milhões, então para pegar uma atividade intelectual, trabalhariam e estudariam 10 horas por dia, porque seria isso que estaria no contrato deles. E não é. Pessoal, é melhor tu treinar e fazer as coisas com qualidade do que com quantidade. Evita o processo de burnout e faz com que tu tenha a tua performance máxima e chegue no melhor da tua performance.